Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse devocional de hoje, tem uma palavra direcionada do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu coração extraído aqui no Evangelho de São Mateus. Capítulo 3, versículo 1 é versículo 2 e versículo 3 que nos fala a seguinte palavra: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e dizendo: Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quero extrair uma mensagem cujo tema desse capítulo é encontrado em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 2, que é a parte principal desse versículo, cujo tema que eu quero enfatizar, e entrando pela porta e pelo caminho do céu. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, como confissão de pecados e a experiência do perdão em primeiro lugar, o arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado e orienta a vida, e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. No momento que iniciamos a nossa jornada em Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Em segundo lugar, é preciso ter a confissão dos pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessar os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram separados estão-nos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de uma salvação. Ponto nesse aspecto pela confissão pessoal dos pecados, é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista em Israel. A confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação encontradas em Números capítulo 5, versículo 7. A confissão dos pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, o veículo a pessoa confessa os seus pecados. Encontramos em Salmos 32, versículo 5, e afirma que crê em Deus, o Todo-Poderoso e Salvador da sua alma. Encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador viva, ele recebe o perdão de seus pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Isso significa que precisamos renunciar ao eu e os nossos pensamentos e desejos. Para que Cristo apareça em terceiro lugar, é preciso produzir frutos de arrependimento. Já João Batista. O batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida, era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade e misericórdia, respeito às autoridades, dentre outras. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos e arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Amém.